Bom dia, segundo ano de Geografia, aula da semana 8. Vamos falar sobre a política econômica do Brasil. Difícil explicar tudo isso em uma aula, né? Política econômica do Brasil é difícil. Bom, a política econômica ela é analisada por vários especialistas nos programas de rádio e televisão, né? A partir de indicadores. Então, eu analisando um indicador e não analisando o outro, eu vou criar uma perspectiva que pode ser positiva ou negativa, tá? Então, a política do Brasil no século XX passou por vários planos econômicos. Isso a gente vai estudar no quarto bimestre. Plano cruzado, cruzado novo, cruzado velho, cruzado real, até chegar no plano real. Quando chega no plano real, a economia ela é estabilizada. Nós conseguimos conter a inflação. O que é a inflação? Por exemplo, no começo do ano a caixa de leite está a R$2 e o meu salário está a 1.000. No final do ano o meu salário está a 1.000 e a caixa de leite está a 15. Ou seja, o salário não acompanha o aumento dos produtos, né? E esse problema virou muito tempo, perdurou na sociedade brasileira. E o Plano Real conseguiu costurar esse plano e arrumar a economia brasileira, né? Para você analisar a economia, você não pode só analisar o lucro. Tem alguns indicadores que juntos você consegue relacionar se o país está crescendo com qualidade ou sem qualidade, com distribuição de renda ou sem distribuição. PIB, esse é o valor absoluto, né? PIB, Produto Interno Bruto, tudo que o país produz. IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, né? Se esse país é bom de morar, sim ou não. Taxa de desemprego. A taxa de desemprego indica se tem muitos desempregados, né? Então, através da taxa de desemprego, eu posso analisar vários fatores. Pode existir muitos desempregados se o sistema for automatizado também, se tiver muita tecnologia. Ou pode ter muitos desempregados se a economia está quebrada. Então, essa taxa sozinha não consegue chegar a uma análise da economia. Renda per capita, e esse é importante porque quantos reais ou quantos dólares cada pessoa possui. Você divide tudo que o país produz pelo número de pessoas e você chega a uma renda per capita, renda por pessoa. E a balança comercial, finalmente a balança comercial, que vai indicar a diferença entre tudo que você vende e tudo que você compra. Superávit é quando você vende mais do que você compra, então você vai ter lucro. E déficit é quando você compra mais do que vende, você vai ter prejuízo, não é? Então é igual uma família. Se uma família ganha R$3.000 e gasta 4.000 por mês, vai ter que emprestar R$1.000 do Bradesco, exemplo. Se ela ganha R$3.000 e gasta 2, então ela está no lucro. Então, um país é igual a uma família. Se o país vende mais, ele tem superávit. Se ele compra mais, ele tem déficit. Isso é balanço comercial. Exportação é o que eu vendo. Estou falando ainda da balança comercial. Exportação é o que eu exporto, é o que eu vendo. E a importação é o que eu compro. Então, exportação menos importação, eu chego nessa balança comercial. Tá? A partir de 1990, a economia ficou globalizada e o Brasil começou a sentir isso, né? Essas modificações econômicas, né? Então houve os planos econômicos, houve um sucateamento da indústria nacional, algumas indústrias faliram e muitas indústrias vêm para o mercado brasileiro, né? Muitas multinacionais começam a dominar várias áreas da economia brasileira. Tá? Hoje em dia, na perspectiva econômica, nós temos como principais produtos de exportação a soja, os minérios em gerais, que são os commodities, né, que são extraídos, ferro, alumínio, nióbio, e o petróleo e mais uma gama de materiais. O problema da indústria brasileira é que ela não exporta bens de consumo com valor agregado, ou seja, tecnologia, né? Por exemplo, Apple, né? Você gasta R$500 para fazer um Apple e vende a 5.000. Os produtos brasileiros não. Extrai o ferro por R$500 e vende por R$500 para os Estados Unidos. Aí ele vai lá, faz 10 iPhones com ferro e a nanotecnologia e vende de volta. Ou seja, a exportação brasileira são de produtos
primários sem a tecnologia embutida. E quando eu não tenho tecnologia embutida nesses produtos, eles se tornam mais baratos e geram menos lucro. Ou seja, eles interferem na balança comercial do país. O país fica mais pobre. Se ele ficar mais pobre, tem menos renda per capita e assim por diante. Então os indicadores econômicos, eles são uma soma entre eles para você analisar se esse país está crescendo ou está diminuindo. Tchau.